do curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática. Eu sou a professora Vilmara Feitosa e ministro para vocês a disciplina de Eletrônica. Vamos dar início à aula 3. Nessa aula, vamos ter algumas noções básicas sobre componentes eletrônicos. Os componentes eletrônicos eles são essenciais para o funcionamento correto do circuito. São responsáveis por definir os níveis de corrente e de tensão elétrica para que o circuito possa atingir um determinado objetivo. Vamos conhecer alguns dos principais componentes usados na eletrônica. Estes componentes são os resistores, capacitores, indutores, transformadores, diodos, transistores, tiristores e relés. Os componentes eletrônicos são a estrutura de um circuito eletrônico, isto é, são os componentes que fazem parte de qualquer circuito elétrico ou eletrônico, desde os mais simples aos mais complexos, e que estão interligados entre si. Pode também ser definido como componente eletrônico todo dispositivo elétrico que transmite a corrente elétrica através ou de um condutor ou semicondutor. Os componentes podem ser passivos ou ativos. Os componentes passivos não aumentam a intensidade de uma corrente ou tensão. Eles têm como característica interagir com a energia do circuito, dissipando em outras formas, como, por exemplo, em calor. Como exemplos de componentes passivos, podemos citar resistores, capacitores, indutores, sensores e antenas. Componentes ativos. Eles são capazes de gerar energia e exercer uma função de controle sobre uma energia adicional em um outro componente. Fazem parte desse grupo os diodos, transistores, circuitos integrados, dispositivos optoeletrônicos e fontes de energia. Resistores fixos. O primeiro componente que iremos estudar chama-se resistor. Sua função é limitar o fluxo de corrente em um circuito, ou seja, dificultar a passagem da corrente elétrica. A sua unidade de medida é o ohm. Os resistores mais comuns são os de carbono, utilizados nos aparelhos eletrônicos como rádios, DVDs, televisores. Eles são pequenos e com potências de 1/8 de watts a 5 watts tipicamente. Resistores fixos. Em um esquema eletrônico, identificamos o resistor pelo seu símbolo, independente da sua potência, material ou tamanho. Lembrando que o resistor não tem polaridade. E na imagem, podemos encontrar as duas formas simbólicas de representação desses resistores. Os valores da resistência dos resistores são dados por faixas coloridas segundo um código, como mostrado na tabela. A leitura deve começar da extremidade que possui mais faixas, da esquerda para a direita. Resistores variáveis. Existem resistores que podem ter sua resistência alternada e por isso são usados em ajustes ou controles. Temos dois tipos principais, são eles os trimpodes e os potenciômetros. Os trimpodes são usados para ajustar a resistência em um circuito de maneira semi-permanentes, ou seja, ajustes que não necessitam serem acertados a todo instante, como ajuste de calibragens com ganhos, sensibilidade. Em um esquema eletrônico, identificamos o trípode pelo seu símbolo, como mostrado na figura. Já os potenciômetros são usados como elementos de controle, ou seja, podem ser empregados no controle de volume, velocidade, brilho. Nesta imagem, nós temos um exemplo de potenciômetro e nesta outra imagem, a sua simbologia. Resistores especiais. Um deles é o fotorresistor, também conhecido como LDR. Ele é um resistor cuja resistência depende da intensidade da luz que incide sobre ele. Capacitores. O capacitor cumpre inúmeras finalidades nos circuitos eletrônicos. Eles são utilizados como reservatórios de carga nos circuitos de filtro, como amortecedores, evitando que ocorra variações grandes em um circuito, em acoplamentos e desacoplamento de sinais e no bloqueio de corrente contínua para livre passagem da corrente alternada. Sua unidade de medida é o Faraday. Na prática, são utilizados múltiplos do Faraday como o microfarad, nanofarad e o picofarad. Capacitor eletrolítico.
Ele possui polaridade e durante uma montagem ou substituição devemos estar atentos a esta polaridade. Os capacitores eletrolíticos vêm com uma faixa lateral indicando o terminal negativo do capacitor. E esta polaridade deve ser respeitada na hora da montagem, caso contrário o circuito não funcionará e dependendo da tensão de trabalho, o mesmo pode até estourar. A grande maioria tem a sua capacidade medida em microfarad. Em um esquema eletrônico, identificamos o capacitor eletrolítico pelo seu símbolo, como mostrado nesta figura. Capacitor de poliéster. Este tipo de capacitor é muito utilizado nas montagens eletrônicas. Geralmente, ele apresenta menor capacidade que os eletrolíticos, sendo da ordem de alguns nanofarad até alguns microfarad. Não tem polaridade como os eletrolíticos. Já o valor do capacitor pode ser impresso no corpo do mesmo de duas maneiras, como mostrado nestas duas imagens. Capacitor cerâmico. O capacitor cerâmico também é muito utilizado nas montagens eletrônicas, principalmente em circuitos osciladores. Esse tipo de capacitor geralmente apresenta menor capacidade que os de poliéster e eletrolíticos, sendo da ordem de alguns picofarad até centenas de nanofarad, e também não possuem polaridade. Indutores. Os indutores ou bobinas são componentes formados por espiras de fio esmaltado que podem ser enroladas em uma forma sem núcleo de ferro ou ferrite. Os indutores podem ser especificados pela indutância em Henry e os seus submúltiplos como milihenry ou microhenry, ou ainda pelo número de espiras, diâmetro e o comprimento da forma, além do tipo de núcleo. Alguns indutores possuem núcleos ajustáveis para que sua indutância possa ser modificada. Sob o ponto de vista construtivo, podemos dizer que o indutor é um fio enrolado em espiras, cuja principal característica é a indutância. Essa indutância só aparece quando o indutor é percorrido por uma corrente variável, ou seja, a indutância só existe para correntes variáveis. Em um esquema eletrônico, identificamos o indutor pelo seu símbolo, como mostrado nesta figura. Transformadores. Os transformadores são componentes formados por duas bobinas ou enrolamentos em núcleo ou forma comum. Eles são usados para alterar o valor de uma voltagem AC, principalmente nas fontes de alimentação, e o tipo mais utilizado de transformador é o denominado transformador de força. Diodos retificadores. Os diodos semicondutores são dispositivos que conduzem a corrente num único sentido. Por este motivo, eles são utilizados tanto em funções lógicas como na retificação, ou seja, para converter corrente alternada em corrente contínua. Diodos de sinal. São projetados para funcionarem com baixas correntes, menos de 1 ampere. Possuem o encapsulamento de vidro, podem ser de silício ou germânio, e os encontramos nos circuitos de chaveadores ou retificadores de baixa corrente. Em um esquema eletrônico, identificamos os diodos pelo seu símbolo, como mostrado nestas figuras. Ponte de diodos retificadores. Trata-se de um conjunto de diodos montado em conjunto chamado ponte de diodos. Este conjunto é composto por 4 diodos e pode ter diversos encapsulamentos com capacidade de trabalhar com ampla faixa de corrente, dependendo do modelo e das características da ponte. Em um esquema eletrônico, identificamos as pontes de diodo pelo seu símbolo, como mostrado nesta figura. Diodo Zener. Estes diodos podem conduzir corrente no sentido inverso. Para isto, devemos aplicar tensão igual ou maior que a indicada no corpo dele. Quando um Zener está conduzindo no sentido inverso, ele mantém a tensão constante nos seus terminais. Portanto, ele pode ser usado como estabilizador, regulador de tensão ou em circuitos de proteção em circuitos de baixa corrente. Diodo emissor de luz. Também conhecido como LED, ele é um diodo especial feito de arseneto de galho que acende quando polarizado no sentido direto. Ou seja, são diodos que, quando percorridos por uma corrente elétrica, são capazes de emitir luz. E é usado nos circuitos como sinalizadores visuais. Nesta figura, nós temos vários tipos de diodo e sua simbologia. Transistores. De todos os componentes eletrônicos, talvez o mais importante seja o transistor bipolar.
O transistor ele pode amplificar sinais, gerar sinais ou ainda funcionar como uma chave eletrônica, ligando e desligando circuitos. Em outras palavras, colocando um transistor no circuito, ele pode controlá-lo a partir de sinais de comando. Existem dois tipos de transistores que são diferenciados pelo modo como sua estrutura de silício é determinada. Se usarmos dois pedaços de silício N e um de silício P, teremos um transistor NPN. De outro lado, usando dois pedaços de silício P e um de N, teremos um transistor PNP. Suas simbologias podem ser observadas nesta figura. Através da simbologia do transistor, não é possível saber qual é o seu encapsulamento. Temos que identificar no circuito, através da descrição, qual o tipo do transistor que está sendo utilizado. Geralmente, os fabricantes identificam os transistores em um circuito utilizando letras como Q, T, TR, acrescentando com o número conforme a ordem. Por exemplo, Q1, BC558. Em um esquema eletrônico, identificamos os transistores bipolares pelo seu símbolo, como podemos ver nestas figuras o transistor PNP e o transistor NPN. Tiristores. São diodos especiais destinados ao controle de corrente intensas com um terminal para o disparo do componente, havendo dois tipos principais que podem ser encontrados, os SCRs e os triacs. Os SCRs são usados em corrente contínua, já os triacs usados em corrente alternada. SCR, ou diodo controlado de silício, trata-se de um dispositivo semicondutor de 4 camadas destinado ao controle de correntes intensas no circuito. Este dispositivo possui um anodo e um cátodo, entre os quais passa a corrente principal e um elemento de disparo denominado GAT. A sua simbologia está sendo representada nesta figura. Triacs. Os triacs conduzem corrente nos dois sentidos quando disparados e, por isso, são indicados para o controle de dispositivos em circuitos de corrente alternada. São usados para controlar a passagem da corrente alternada em lâmpadas incandescentes, motores, resistências de chuveiros. Este tipo de circuito controlador recebe o nome de dimmer. O triac é um componente formado basicamente por dois RCCRs internos ligados em paralelo, um ao contrário do outro. Ele possui 3 terminais, MT1, anodo 1, MT2, anodo 2 e o GAT, que é representado por G, como podemos observar nesta figura. Relés. Os relés são dispositivos comutadores eletromecânicos. Nas proximidades de um eletroímã é instalada uma armadura móvel que tem por finalidade abrir ou fechar um jogo de contatos. Quando a bobina é percorrida por uma corrente elétrica, é criado um campo magnético que atua sobre a armadura, atraindo-a. Nesta atração, ocorre um movimento que ativa os contatos, os quais podem ser abertos, fechados ou comutados, dependendo de sua posição, conforme podemos observar na figura. Relés. Podemos controlar circuitos de características completamente diferentes usando relés. Um relé cuja bobina seja energizada com apenas 5, 6 ou 12 volts pode perfeitamente controlar circuitos de tensões mais altas como 110 ou 220 volts. Em um esquema eletrônico, identificamos o relé pelo seu símbolo, conforme o número de pinos e contatos NA e NF. Os relés são dotados de contatos que podem ser do tipo normalmente abertos, NA, e do tipo normalmente fechado, NF. Nesta figura, podemos observar o relé e os seus tipos de contatos. Então é isso, alunos, encerramos aqui a aula 3 da nossa disciplina de eletrônica.